Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Nesse vídeo eu quero continuar falando aqui, vou continuar falando sobre o joio e o trigo. Só que nesse vídeo eu vou estar falando quem são o joio e quando surgiu o joio. Eu mesmo falei no vídeo anterior que a parábola de Mateus capítulo 3, versículo 24, ali que Jesus naquela parábola fala do joio e do trigo, é literal, mas ele está falando de coisas espirituais. Então você não pode levar na literalidade a parábola, ele está falando de coisas espirituais. Então nós vimos no outro vídeo, quando você lê Mateus capítulo 13, do versículo 37 a seguir, onde Jesus dá a resposta da parábola do joio, ele vai dizer que quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. E vimos claramente em outros textos também. E ele vai dizer, quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, e a boa semente são os filhos do reino, que ele está falando que são os filhos de Deus, porque no versículo a seguir ele fala, que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e a má semente são os filhos do maligno. Então ele está falando dos filhos de Deus e os filhos do maligno. Nós já observamos também no Evangelho de João, no capítulo 3, no capítulo 1, do versículo 11, ele mesmo vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não recebeu. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, criados, gerados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, quem recebe Jesus tem uma verdadeira convicção de fé. É gerado um filho de Deus. A partir desse momento ele está dizendo, é gerado um filho de Deus, nasce um filho de Deus. Não desde o ventre de uma mulher, mas nasce quando ele recebe a Jesus. Ele é criado não da vontade da carne, ele vai dizer claramente, não da vontade da carne, nem da vontade do corpo e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então ele está falando o quê? Ele está falando do nascimento físico de uma pessoa. Ele está falando isso. Não é os que nasceram do sangue, que é a sede da vida humana. Não é os que nasceu da vontade do corpo, que está falando ali do nascimento de uma criança. Não é da vontade do varão, não é. Ele deixa bem claro. E para não deixar dúvidas, se você ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, ele fala, sendo novamente gerados, não de semente corruptível, ou seja, nós somos gerados pela palavra, que é a semente, fomos gerados pela palavra, somos novamente gerados não de semente corruptível, não do ventre de uma mulher, mas da incorruptível palavra de Deus. Da incorruptível palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. É o que Jesus também vai falar para Nicodemos. Em verdade te digo que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí ele não entende nada e fala, como pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? E Jesus vai falar, em verdade, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Então, ele mesmo está falando de um novo nascimento. Os que é nascido da carne é carne, os que é nascido do Espírito é Espírito. Ele deixa bem claro, os que é nascido da carne é carne, os que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se você continuar lendo a parábola, ele vai falar quem são o joio. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 13, o versículo de número 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo e comete iniquidade. Então ele está falando que ali, explicando na parábola, que aqueles trabalhadores chegaram ali para aquele dono daquele campo e disse a ele, olha, você falou para nós plantar trigo, mas tem joio. Tu quer que nós arranquemos o joio para ser queimado? Aí ele fala, não pode arrancar o joio, porque senão vai danificar o trigo. Então espera que no tempo da colheita eu vou mandar que os meus ceifeiros colha primeiro o trigo e depois colha o joio, colha primeiro o joio, e depois para ser queimado, e depois ajunte o trigo no meu celeiro. Então ele está falando bem claro aqui, vai ser colhido do reino tudo que causa escândalo e comete iniquidade. Aqui ele está falando para ser lançado, para ser queimado. Então é o que ele está dizendo, mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e comete iniquidade. Esses são o joio.
Quem são o joio? Que causa escândalo e comete iniquidade. Só que a iniquidade, o escândalo e a iniquidade, ele especifica claramente o que é esse escândalo e o que é no reino de Deus também o pecado aqui, causa escândalo e iniquidade. Se você ler Gálatas capítulo 5, o versículo de número 19, ele vai dizer claramente, as obras da carne são manifestas. As obras da carne é a natureza do pecado, é a natureza. Então o joio são essas pessoas que estão controladas pela natureza do pecado. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, lascívia, idolatria, impureza. Aí ele cita ali vários pecados, né? As obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, lascívia, idolatria, inimizade, porfias, emulações, heresias, invejas, homicídios. Mas ele vai dizer assim, os quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então está bem claro aqui, será colhido do reino. Então quem causa escândalo e comete iniquidade é quem pratica esses pecados. Esses são joio. Como que você sabe que uma pessoa é joio? É quando ele fala que está no reino, mas ele não tem práticas do bem. Não é as obras da lei, mas é as obras de justiça, como está em Efésios no capítulo 2 ali, no versículo de número 9, versículo 10, ele fala, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, essas obras de justiça. O joio é aqueles que praticam o pecado. Não é o pecado fruto da imaginação de cada um. É esses pecados que são especificados na palavra de Deus. De maneira alguma entrará no reino de Deus. Então, está deixando bem claro, essas pessoas que elas são joio. E nós já vimos então que o trigo, ele nasce quando ele recebe a fé. E não existe trigo antes de receber a fé, porque na parábola o trigo é as boas obras e o joio são as más obras. Então, o joio, não tem como você dizer que um trigo é joio e dizer que um joio é trigo. Não tem como. Então, antes da conversão, você não pode dizer que é um trigo, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia é clara em dizer que a pessoa só se torna um filho de Deus se ele recebe a Jesus. E Jesus mesmo fala na parábola, quem semeia a boa semente é o filho do homem. Então a parábola do semeador também é clara também, Mateus capítulo 13, fala claramente a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, a parte da semente caiu à beira do caminho, veio as aves do céu e comeram. Então ele vai explicar. Eu não quero falar de toda a parábola, mas é só para os irmãos compreenderem o que eu estou dizendo, para você compreender. Então ele vai falar assim, que aquela semente que caiu à beira do caminho é a palavra de Deus. E aquela ave vindo comer aquela semente são as pessoas que elas ouvem a palavra e o diabo tira do coração delas a palavra, que é a semente do evangelho, para que elas não se salvem crendo. Ou seja, para que elas não se tornem um filho de Deus. Então, o filho de Deus, ele só é filho de Deus, torna filho de Deus quando ele recebe a Jesus como seu Salvador. Então, ele é o filho de Deus. Antes, você não pode dizer que é filho de Deus. Mesmo que Deus sabe que futuramente aquela pessoa vai se converter, mas a condição espiritual dela, até o exato momento que ela não se converteu, o estado dela é de um filho do diabo. Ou seja, ela está sendo controlada pela natureza do pecado. Então, toda e qualquer pessoa antes da conversão, ela é filho do diabo. Porque na parábola ele está falando de coisas espirituais e não literais. Se der tempo, eu quero falar da questão literal, que muitos afirmam que é uma heresia, é uma invenção. Não tem comprovação nenhuma. Então, quando você lê, você vai ler 1 João no capítulo 3, fica mais claro ainda para nosso entendimento. Olha o versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquela semente é plantada, ela nasce, então, se ela é nascida de Deus, aquele nascimento espiritual, aquela transformação espiritual, ela não vive na prática do pecado, porque ela não é joio. Ela foi transformada. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. Que semente é essa? A semente da palavra. A semente permanece nele. Então ele é um filho de Deus. Então ele é um trigo. Perceba que está em conexão a palavra trigo e filho de Deus. A palavra joio e filhos do diabo está em conexão. Pode perceber, porque ele está falando de coisas espirituais. Porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ele nasceu de Deus, é o que Jesus vai falar para Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Ou seja, se ele nascesse de novo, ele seria trigo. Antes do novo nascimento, ele é joio.
porque ele não foi transformado, ele não recebeu a fé. Isso vale para qualquer ser humano. Então, quem é nascido de Deus, o texto está dizendo bem claro aqui, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha o que ele está dizendo, nisso são manifestos, é o que ele está falando no versículo anterior e confirmando no versículo a seguir. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Olha, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha o versículo anterior novamente, o que ele diz. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então é todos esses pecados que Paulo mesmo vai dizer bem claro que eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E Jesus também vai usar a mesma palavra, reino de Deus. Olha para você ver. Então, qualquer que vive na prática do pecado, ele é um joio. Isso que ele está falando, é um filho do diabo. Nisso são manifestos filhos de Deus, filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Quem não pratica justiça e não ama seu irmão, ele não é trigo. Ele não é trigo, você não pode chamar ele de trigo, somente se ele nascer de novo, da água e do Espírito, se ele se tornar uma nova criatura, ele for transformado. Então, quando mesmo uma pessoa, Deus sabendo que ela vai se converter muito tempo depois, você não pode chamar ela, falar ela que ela é trigo. Você pode até dizer assim, olha, o ser humano tem muitos que vão se tornar trigo, mas ele não é trigo, porque ele é controlado pela natureza do pecado. Paulo mesmo vai falar sobre isso, mesmo ele sendo escolhido ali por Deus. Aí entra em outras questões também, sobre a eleição antes da fundação do mundo, não quero entrar nessa questão assim, mas ele mesmo fala que desde o ventre ali Deus o escolheu. Mas antes da conversão, Paulo mesmo fala, em Romanos no capítulo 7, do versículo 7 a seguir, que o que dominava ele era o pecado. A lei do pecado dominava ele era controlado pela lei do pecado. Então ele vai dizer bem claro, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Então, mesmo que a pessoa vai se converter depois, ele está dizendo bem claro aqui. Então não existe trigo antes da conversão, não existe. Ou seja, a criança ali, quando ela nasce, ela é inocente. Então ela, na sua inocência, se ela morrer, ela é salva por causa da inocência, mesmo ela sendo dominada pelo pecado. Por causa da sua inocência, ela é salva. Ou seja, depois que ela perde a inocência, ela vai ser julgada e condenada, mas ela é filha do diabo, espiritualmente falando. Ela é filha do diabo. Na inocência, ela é filha de Deus. Como diz a palavra de Deus, Jesus vai dizer, deixe vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Você não pode falar que uma criança é filho do diabo na sua inocência. Não pode. Mas quando ela começa a praticar o pecado, a Bíblia fala então que ela é filho do diabo. Ou seja, quando surgiu, segundo a construção da palavra, construção bíblica, porque Jesus não fala quando o diabo semeou, ele não fala, mas quando você analisa, fazendo toda a construção bíblica, espiritual do que o texto está falando, você chega na conclusão a seguinte: quando Adão e Eva pecou, o pecado entrou no mundo. O pecado da morte, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, como está em Romanos no capítulo 5, do versículo 12, todos pecaram. A partir desse momento veio o pecado, que governa o ser humano, veio a lei do pecado. Então, todo ser humano, depois que ele perde a inocência, ele vai viver na prática do pecado. Ele vai viver na prática do pecado, porque ele não teve ainda nenhuma intervenção divina. Ele não teve um poder divino para transformar ele, para libertar ele. Então, biblicamente falando, ele se torna filho do diabo. Ele é filho do diabo, porque quando Adão e Eva pecou, através do diabo ali, o pecado entrou no mundo. Ele enganou o homem e o pecado. Então, nesse sentido, é uma semente maligna. A semente maligna é o pecado, que contaminou a raça humana, contaminou o homem, e todos são governados pela lei do pecado. Ou seja, você pode ouvir algumas heresias, essas pessoas que falam que a Bíblia foi fermentada, foi adulterada, e usa a Bíblia para defender o que elas pensam, eu acho uma hipocrisia. Se a Bíblia não é confiável, então você não deve inventar histórias, inventar coisas que não existem, e usar a Bíblia para usar alguns textos que parece dizer o que essas pessoas querem dizer, para defender o que elas acham. Então eu acredito, eu penso que é hipocrisia, né? A hipocrisia é essas pessoas que pensam assim. Então, a palavra de Deus diz claramente sobre que é espiritual, é aquela
implica espiritualmente falando, que espiritualmente falando todos se tornaram filho do diabo, todos se corromperam. Romanos capítulo de número 3, versículo 23 e 24 ali. Todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Então o homem vai viver na prática do pecado. João está falando que quem vive na prática do pecado é filho do diabo, ele é do diabo. Então o joio é quem pratica o pecado. Desde o seu nascimento, depois que perde a inocência, ele espiritualmente ele é filho do diabo. Ele só vai ser salvo, a criança só vai ser salva por causa da sua inocência. Ela não sabe decidir entre o bem e o mal. Então Deus não é injusto. Ele não é injusto para condenar crianças que não sabem entre o bem e o mal. Perdeu a inocência, está na prática do pecado, é filho do diabo, porque ele está falando de coisas espirituais na parábola do joio e do trigo. Então é isso, irmãos. Depois nós continuamos mais meditando a palavra. Eu estou organizando as coisas para mim sempre continuar gravando vídeos e nós vamos edificando uns aos outros. Amém? Então, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.